e vamos iniciar por um assunto bastante pontual e um assunto de grande transcendência: a desconsideração da personalidade jurídica da pessoa jurídica. Olha só, é sabido que a pessoa jurídica, no nosso sistema brasileiro, ela é uma realidade técnica, uma realidade orgânica. Isso está lançado no artigo 45 do Código Civil e, portanto, ela é detentora de personalidade jurídica. Se, uma vez regularmente constituída, no caso de uma sociedade empresarial, tipicamente uma fornecedora, se ela tem um contrato social, se essa pessoa jurídica tem um contrato social levado a registro na junta de comércio, ela adquiriu personalidade jurídica. Uma associação, se tiver estatuto registrado no cartório de registro de pessoas, também terá personalidade jurídica. Uma vez que as pessoas jurídicas adquiram suas personalidades jurídicas, elas passam a ter patrimônio, direitos e deveres autônomos e independentes em relação das pessoas que as constituíram, em relação dos seus sócios e dos seus associados. Eu e meu sócio constituímos uma sociedade de advogados. A minha sociedade de advogados tem estagiários, tem empregados, tem carro, tem sede, que é dela, que não diz respeito a mim. Da minha parte, eu tenho meu carro, eu tenho meu patrimônio, eu tenho minhas dívidas, que são minhas, que não dizem respeito à pessoa jurídica. Pelo amor de Deus, guardadas as proporções. Assim como eu e uma mulher criamos um filho que é independente, com personalidade civil própria, eu e um sócio criamos uma pessoa jurídica com independência, com capacidade civil própria. Ocorre que muitas vezes essa personalidade jurídica da pessoa jurídica é utilizada como escudo de práticas comerciais nada louváveis, é utilizada como escudo de práticas ilícitas, de recomendações ilícitas. É muito comum a pessoa exaurir o patrimônio da empresa, valer-se do patrimônio da empresa, a empresa quebrar, deixar dívidas que não sejam pagas e aplicarmos essa regra do que o que é da pessoa jurídica é da pessoa jurídica, o que é da pessoa natural é da pessoa natural. Lá no finalzinho do século XIX, na Inglaterra, um famoso caso envolvendo Abraham Salomon, esse cara incorreu exatamente nisso que eu estou dizendo para vocês. Ele enriqueceu-se muito explorando a pessoa jurídica dele, a sociedade dele quebrou, os credores batiam na sua porta e ele dizia o seguinte: espera lá um pouquinho, eu não tenho nada com isso, a dívida era da empresa, não é minha. Esses credores vão até a corte inglesa, e a corte inglesa desenvolve a tese da disregard of doctrine, a doutrina da desconsideração. Vão pontuar que, eventualmente, a dívida do sócio se estende à sociedade, e a dívida da sociedade, principalmente, se estende à dívida do sócio. Essa teoria, ela impregna o ordenamento jurídico do mundo ocidental. Aqui no Brasil, um dos primeiros a defendê-la é o comercialista Rubens Equião, que escrevia até no seu livro de Direito Comercial, dizendo da necessidade da adoção dessa teoria. Paulatinamente, a jurisprudência passa a admiti-la. O Código Tributário Nacional, inclusive, lá no seu artigo 135, gera ao sócio responsabilidade solidária pelas dívidas tributárias, o que sequer é desconsideração, ali já é responsabilização direta. E nós tínhamos, então, introjetado entre nós já a tendência, a proposta dessa desconsideração, e faltava legislação. E a primeira legislação no direito civil material, no direito de relação privada, a abordar a desconsideração da personalidade jurídica foi o Código de Defesa do Consumidor, no seu artigo 28. Isso em 1990. Mais tarde, em 2002, o Código Civil também trataria da questão no seu artigo 50. E agora, mais recentemente, em 2015, o Código de Processo Civil tratou do assunto. Então nós tínhamos, primeiro, uma questão de jurisprudência que se torna legislação em direito material e carecíamos dos dispositivos processuais, das regras processuais. O nosso sistema agora está fechado e esse sistema parte da seguinte ideia. Aliás, diga-se, o artigo 50 do Código Civil vale muito a leitura, teve a sua redação alterada por essa legislação que trata da liberdade de iniciativa, dos princípios da liberdade econômica. Vale a pena ver a nova redação do artigo 50. Mas, fundamentalmente, nos apeguemos ao Código de Defesa do Consumidor, porque ali tem um pulo do gato. O artigo 28, no seu caput, parte da seguinte ideia. Se a pessoa jurídica, se o sócio da pessoa jurídica agiu em dolo, em desvio de finalidade, em confusão patrimonial, quer dizer, tirou o dinheiro da empresa para si, né? Vou dar um exemplo típico. Eu tenho um cliente
que tem uma empresa que deve hoje R$800 mil para bancos. A empresa não comporta e ele tem um prolabore de R$40 mil mês. Ele não quer saber, ele tira 40 mil da empresa, ele sangra a empresa por R$40 mil mês. Além disso, a empresa ainda paga o financiamento do carro que ele anda e do carro da mulher que ele anda. Ora, se ele não ganhasse 80 mil, 40 mil, se ele ganhasse 10 mil, a dívida não seria de 800 mil. Seria bem menor se é que existisse dívida. Portanto, ele confunde o patrimônio, ele se vale do patrimônio da pessoa jurídica em proveito próprio. Diferentemente do que pregam os grandes analistas, sócio é pobre e a empresa é rica. Aqui o sócio é rico de uma empresa pobre, de uma empresa que vai quebrar e que vai deixar dívidas. E cujos sócios serão responsabilizados, tendo em vista que confundiram o patrimônio da pessoa jurídica com pessoa física. Usaram da pessoa jurídica em seu favor, em desfavor dos demais credores. Nos termos do artigo 50 do Código Civil, hoje, com essa nova redação advinda dos princípios da liberdade econômica, somente é possível a desconsideração da personalidade jurídica se justificáveis os motivos. Portanto, tem que ficar suficientemente demonstrado as hipóteses em que os sócios deverão e poderão ser responsabilizados. Isso não é automático. Os elementos objetivos e subjetivos, lá do artigo 50, que vocês vão ter que ler com calma esse artigo 50, tem que se fazer presentes, sob pena de não se aceitar a desconsideração. Entretanto, no direito do consumidor ainda a gente tem uma válvula de escape, ainda tem um pulo do gato. No caput, parece também que ali estão introjetados requisitos e elementos objetivos e subjetivos. Somente naquelas hipóteses, previstos aqueles elementos, preenchidos aqueles requisitos, o juiz pode estender aos sócios as responsabilidades pelas dívidas da sociedade. Ponto. Porém, lá no parágrafo 5º, lá embaixo, a gente tem uma regra de exceção ampliativa. Basicamente, lá vai se dizer, toda vez que a pessoa jurídica for empecilho ao recebimento dos valores da pessoa natural, do consumidor, aplica-se a desconsideração. No âmbito do direito do consumidor, não conseguiu receber da pessoa jurídica, já se estendem os efeitos para os sócios, para as pessoas naturais. Ponto. Assim, muito embora no caput pareça a exigência de requisitos objetivos e subjetivos, lá embaixo vai dizer o seguinte, o único requisito é, se a pessoa jurídica não pagou, quem paga são sócios. Claro que se a pessoa jurídica tiver patrimônio e tiver condição de recebimento, de pagamento das dívidas, é ela quem responde, não são os sócios. E de que forma elas respondem? Qual é o procedimento para isso? Leiam o artigo 133 do Código de Processo Civil. Eu publiquei recentemente na Revista dos Tribunais o incidente de desconsideração da personalidade jurídica da pessoa jurídica. Um artigo publicado por nós, onde abordamos ali como se dá essa desconsideração da personalidade jurídica da pessoa jurídica. E recentemente também, uma das RTs mais recentes, a gente publicou sobre a formação de grupo econômico e como se dá a caracterização desse grupo econômico e a responsabilização desse grupo econômico. Basicamente, hoje, a questão processual está resolvida dentro desse quadrante, o que vale também para o direito do consumidor. Eu, consumidor, sou lesado, tive algum dano, aplicarei o artigo 12 do Código de Defesa do Consumidor. Consigo uma sentença condenando o fornecedor, pessoa jurídica, a me indenizar um valor de certo vulto. Esgotam-se as possibilidades de recebimento da pessoa jurídica. Tomei todas as providências. Procurei imóveis em nome dela, não existe. Procurei veículos, não existe. Fiz o bloqueio Bacenjude, não deu nada. Esgotaram-se todas as possibilidades. A empresa fechou. Nesse aspecto, inicia-se um incidente de desconsideração da personalidade jurídica. É um pedido autônomo, paralelo, em que eu formularei a seguinte tese. Juiz, esgotaram-se as possibilidades de recebimento contra a pessoa jurídica. Assim, nós queremos que os sócios sejam citados para manifestarem-se e, ao final, sejam inseridos no polo passivo da demanda. Então, os sócios hoje deverão ser citados para a manifestação. E eles podem apresentar N argumentos. Por exemplo, juiz, foi por causa do Covid, juiz, foi por causa de política econômica, foi isso, foi aquilo, uma série de situações, os sócios morreram. Se o juiz entender, no direito do consumidor, aliás, praticamente nunca será diferente, se o juiz entender que a responsabilidade transpassa do sócio para a sociedade, incluirá
transpassa da sociedade para os sócios, perdão, e incluirá os sócios no polo passivo da ação principal. Então nós temos a ação de cobrança aqui, instaura-se o cumprimento a desconsideração da personalidade jurídica. Nessa ação paralela, nesse incidente paralelo, reconhece-se a responsabilidade dos sócios. E agora eles são trazidos para o processo principal. Vale dizer que o artigo aqui mencionado do Código de Processo Civil, 133, ele também criou a figura da desconsideração invertida. Não tem regra de direito material, mas agora tem regra processual, o que é uma admissão, uma assunção da jurisprudência consolidada. Na desconsideração da personalidade jurídica regular, a sociedade tem dívidas e os sócios serão responsabilizados. Na invertida, os sócios têm dívidas e agora a sociedade que responderá por essas dívidas, porque o sócio está escondendo o seu patrimônio na pessoa jurídica. O CPF do sócio está escondendo o patrimônio no CNPJ da pessoa jurídica. Assim, frisem quanto a esse aspecto. No tocante ao direito do consumidor, a desconsideração da personalidade jurídica dar-se-á toda vez que haja algum empecilho para o recebimento dos direitos do consumidor, podendo inclusive ir além, podendo haver a formação do grupo econômico. Quando pessoas jurídicas pertencerem a sócios em comum, formando um grupo econômico, não apenas os sócios serão responsabilizados pela dívida da pessoa jurídica, mas também outras pessoas jurídicas com outros CNPJs pertencentes àquele mesmo grupo econômico. Leiam o artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor e atentem-se em especial para o seu parágrafo final, o seu parágrafo 5º. Então bora lá. Vamos para o novo assunto agora. Nós terminamos o artigo 28, vamos para o artigo 29. E esse artigo do Código de Defesa do Consumidor trata das práticas abusivas. Aliás, das práticas comerciais, perdão. Das práticas comerciais. E quais são essas práticas comerciais? Vamos vê-las. São a oferta, a publicidade, as práticas abusivas, a cobrança de dívidas e os bancos de dados. São essas 5 agora que nós vamos estudar. As 5 práticas chamadas práticas comerciais. As práticas abusivas, as cobranças de dívidas, as ofertas, as publicidades e os órgãos de proteção ao crédito. Vamos iniciar pelo artigo 30, que é a primeira das práticas comerciais, chamadas então de oferta. Bora lá. O artigo 427 do Código Civil tem a seguinte redação. A proposta de contrato obriga o proponente, se o contrário não resultar dos termos dela, da natureza do negócio ou das circunstâncias do caso. A mesma ideia, ontologicamente a mesma coisa, está no artigo 30 do Código de Defesa do Consumidor. Porém com um linguajar muito mais simples, muito mais acessível. Olha aqui. Toda informação ou publicidade suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado. Basicamente, o que direito civil fala de forma pomposa da proposta, o que lá também será chamado pela doutrina de policitação, a policitação e a proposta são a mesma coisa, no direito do consumidor chamaremos de oferta. E em todas as situações, a máxima é a mesma. Abre aspas, a proposta vincula. Essa é a máxima. A proposta vincula. Se houve uma proposta suficientemente clara e precisa, essa proposta vincula. O que foi veiculado vincula quem veiculou. O que foi veiculado vincula quem veiculou. Nesse aspecto, se eu fiz uma oferta a você, como fornecedor, de que no seu pacote de viagem vai ter all inclusive, vai ter bebidas incluídas, vai ter café da manhã, vai ter... Tudo isso tem que ser entregue. Se não for entregue, está se descumprindo a proposta ofertada, a oferta, a policitação. E as consequências dessas são as seguintes. Bora lá. A súmula 370 do Superior Tribunal de Justiça tem uma proposta muito importante. Declara ela. Caracteriza dano moral a apresentação antecipada de cheque predatado. Ora, mas o cheque não é uma ordem de pagamento à vista? É. A natureza do cheque
não é de pagamento, é de uma ordem de pagamento. Sabe por que é uma ordem de pagamento? Se eu te dei um cheque agora, esse cheque só vale se ele for compensado lá na agência bancária. Então é uma ordem que eu estou dando para o banco te pagar. Então não é pagamento, é uma ordem de pagamento, porém à vista. Eu passei um cheque para você agora com 30 dias, com um pré-datamento de 30 dias. Se você levar esse cheque agora no banco, o banco é obrigado a compensar o cheque. Porém, você desrespeitou o meu pré-datamento, a nossa proposta, a nossa oferta, o nosso pré-contrato, a nossa vinculação. E o simples descumprimento do pré-datamento, dirá a súmula 370, já caracteriza o dano moral. Afora eventuais danos materiais que possam existir. O valor desse dano moral, como se quantifica esse dano moral, remeto vocês às aulas de responsabilidade civil que fizemos lá em direito civil. Mas o fato é que cabe dano moral em circunstâncias tais, pela simples apresentação antecipada e indevida de um cheque predatado, porque rigorosamente descumpriu-se dessa forma a proposta, a oferta que vincula. Aqui na minha cidade, aqui no interior, eu sou de Assis, nós tivemos um caso com uma loja assim. A televisão custava tipo R$4.500, ia ser uma grande promoção de 4.000 por R$4.300. E saiu no jornalzinho R$430. A loja é obrigada a entregar esse jornalzinho de R$430? Há muito tempo atrás, lá em Goiânia também aconteceu um caso assim, com uma loja hoje que nem existe mais. O forno de micro-ondas ia ser tipo R$1.000, aquela promoção naquele dia R$900, e no jornalzinho saiu R$90. A loja fechou, não entregou para ninguém, e muita gente entrou no judiciário dizendo, eu quero, a proposta não vincula, tá aqui os R$90, estou consignando em pagamento, estudaram comigo consignação em pagamento em procedimentos especiais, lá no processo civil, consignaram em pagamento os R$90, juiz, eu cumpri minha parte, agora quero que cumpra deles, que a loja cumpra a obrigação dela e me entregue a mercadoria. Existem duas teorias para tentar justificar isso. A primeira teoria, defendida pelo Antônio Herman de Vasconcelos e Benjamin, que é inclusive um dos redatores do Código de Defesa do Consumidor, ele diz que é o risco do negócio, que a proposta vincula. Se foi oferecida a proposta por um valor muito abaixo, tipo forno de R$1.000 por 90, televisão de 4.500 por 470, azar de quem ofereceu, o consumidor não pode ser lesado por conta disso. Mas o Jorge Alberto Quadros de Carvalho e Silva já disse, não vincula não, pois fere o equilíbrio financeiro. E essa é a tese que tem prevalecido. Quando a proposta advém de um erro manifestamente grosseiro e não debaixo de má fé, houve apenas um erro mesmo, um erro visível, mas que não decorre de má fé, e o erro é tão desproporcional assim, aí o negócio não pode ser realizado, não precisa ser realizado. O caso que eu lhes contava lá da televisão de R$4.500, que foi oferecida por 430, judicializou. Vários entraram com ações aqui no Poder Judiciário de Assis, e todos perderam. E o argumento com o qual eu compartilho, comungo, defendida pela juíza da causa, foi a seguinte: é um erro manifesto, é um erro visível, isso fere o equilíbrio contratual. Uma coisa é você dar um desconto de 10%, 20%, outra coisa é você suportar um prejuízo até dentro do valor que você pagou no produto, mas outra coisa é gerar um valor de 8% do valor do produto. Imaginar que esse produto tem que ser entregue por 8% do valor a que ele realmente era de rigor. Olha, era R$4.500 para se fazer por 4.300, saiu 430. E todo mundo que entrou com a ação perdeu, e acho que perdeu de forma correta. Já no outro caso, uma cliente minha ia comprar um pacote de turismo para um país fora, e foi-lhe oferecida por uma agência por R$8.600. E ela tinha um outro pacote de R$7.000, mais ou menos. 8.600, 7.000. Falou, não, a proposta aqui é de 7.000. Não, eu faço por 6.800. Tá bom, 6.800 com vocês é mais barato. Puf, ela comprou. Tão logo ela comprou de 6.800, sendo que ela tinha uma oferta de 7.000, aquele que ofereceu, o dono da loja, o dono da empresa, cujo pacote era de 8.600, acabou fechando por 6.800, o dono da loja ligou. Falou, olha, você vai me desculpar, o valor é 8.600 e não 6.800. Meu funcionário inverteu a sequência das letrinhas aqui, dos numerozinhos.
Era 8,6 e não 6,8. Então tá errado, você vai ter que completar o valor até os 8.600. Ela me procura e diz assim, e agora? A proposta vincula? Sim, a proposta vincula. O preço é razoável. Você não tinha uma oferta de 7 mil? Sim. 7 mil para 6.800 não é razoável? É. Ah, mas o custo do cara é de 8.800, 8.600 e quem errou foi o funcionário. Azar. Se o funcionário falha, a vinculação é de quem o empregou. Nessa hipótese em que os valores não são tão desproporcionais, em que é razoável a exigência da obrigação, ela é vinculante. Ela é vinculante. Somente não vincula a proposta se ela for manifestamente desproporcional. Basta lembrar que pelo artigo 4º, inciso 3 do Código de Defesa do Consumidor, o que se busca numa relação de consumo é o equilíbrio da relação, é o equilíbrio financeiro. E não tem equilíbrio financeiro obrigar o fornecedor a entregar um produto por menos de 10% do seu valor. Ao passo que tem equilíbrio financeiro obrigar o fornecedor a entregar um produto com valores de mercado. Um pacote estava sendo vendido por 7 mil. E agora ele se nega a entregar um de 6.800 ao argumento de que ele errou os números. Aqui não prevalece a sua tese, não prevalece a intenção do fornecedor. E se o consumidor se negar a cumprir a entrega? Não vou mais cumprir a proposta. O que te cabe? Olha aqui o artigo 35 que cabe. Se o fornecedor de produtos ou serviços recusar o cumprimento à oferta, à apresentação ou publicidade, o consumidor poderá, alternativamente, em sua escolha, exigir o cumprimento forçado da obrigação, nos termos da apresentação ou publicidade. Juiz, está aqui a proposta, estou depositando em juízo o dinheiro, agora quero a obrigação de dar por parte da outra parte, do fornecedor. Aceitar outro produto ou prestação de serviço equivalente. Rescindir o contrato com direito à restituição da quantia eventualmente antecipada. E se o erro for do funcionário? O erro do fornecedor do produto ou serviço, o fornecedor do produto ou serviço é solidariamente responsável pelos atos dos seus prepostos ou representantes autônomos. Lembram que há pouco eu disse para vocês que um funcionário de uma agência de turismo errou? Pois bem, se ele errou, errou todo mundo. A agência de turismo, a pessoa jurídica, está vinculada à falha do seu funcionário de forma solidária, então. Essa é a perspectiva da oferta. A oferta vincula, a proposta vincula. Agora, existe um outro tipo de proposta, muito mais sofisticada, um tipo de oferta muito mais sedutora, que é exatamente a publicidade. A publicidade é aquele tipo de oferta que visa nos convencer a consumir. A diferença entre publicidade e propaganda, já vimos isso em blocos passados, a propaganda tem um perfil ideológico. A propaganda nos faz pensar. É a propaganda política, partidária, propaganda nazista de guerra, por exemplo. A propaganda de guerra nazista conduzida por Goebbels foi tão bem elaborada que quase 92% da população alemã comungava com as ideias de Hitler, que mostra que Hitler não poderia fazer tudo o que fez sozinho. Ele tinha uma aceitação da população alemã bastante intensa, muito por conta dessa sua propaganda. Já a publicidade é outra coisa. A publicidade visa-nos a convencer a comprar, a consumir, a imaginar que nós precisamos daquilo que não temos. Uma das melhores definições que eu aprendi sobre do Steve Jobs foi que ele nos estimulou a comprar coisas que nós achávamos supérfluas, que não precisávamos e que talvez nem precisássemos agora, mas que ele as tornou imprescindíveis. E se imprescindível no imaginário pop, nós temos que adquirir para estarmos na moda, estarmos sempre contemporâneos com as tendências, né? Então essa é a publicidade, ela é muito sofisticada hoje, o mercado publicitário brasileiro é um dos melhores do mundo, portanto um dos mais sedutores do mundo, e nós somos levados ao consumo de coisas que talvez não precisemos, mas que é a essência do capitalismo. O capitalismo trabalha com a obsolescência programada. Obsolescência programada. Os produtos nascem para se tornar obsoletos. Se eles fossem perenes, se eles não se quebrassem, se eles fossem sempre do mesmo padrão, por que comprar? Se todos os carros fossem iguais, por que eu tenho que trocar um de 2015 para um 2020 se não mudou nada? Agora, todo ano, há um facelift no carro, há um botãozinho que muda, um farolzinho de outra perspectiva, e esse é mais moderno, esse é mais novão. O iPhone do 1 já está no 11. 11 modelos diferentes, com aprimoramentos supostamente tecnológicos. Se você pegar do 8 até o 11, pouca coisa significativa mesmo,
Alterou. Mas somos conduzidos ao consumo, porque sim, estar na moda é tudo. Como diria Carlos Drummond de Andrade, ainda que eu me torne um anúncio ambulante, estou na moda, estou na moda. Esse poema chama Eu, Etiqueta, de Carlos Drummond de Andrade. O Código de Defesa do Consumidor não veda a publicidade, não proíbe a publicidade, apenas impõe alguns princípios à publicidade. O primeiro deles é o princípio da vinculação, que decorre inclusive do artigo 30. Se a publicidade oferece algo, ela é obrigada a cumprir. A publicidade vincula. A publicidade, com muito maior razão, vincula porque ela é uma oferta mais sofisticada, mais esmerada. Assim temos o princípio da vinculação. Segundo princípio, princípio da lealdade. Por conta disso que se veda a publicidade enganosa. Uma coisa é a publicidade enganosa, a mentirosa. Outra é a abusiva, que não é necessariamente mentirosa, mas que é ofensiva. Ultrapassa os limites do aceitável, do razoável, do bom senso. Muitas vezes é ofensiva, inclusive, contra o nosso concorrente. Aquelas publicidades que expõem ao ridículo o concorrente. Tudo isso entra no campo da abusividade. O CDC apenas limita essas publicidades. Diz que não é possível a publicidade enganosa e nem a publicidade abusiva. Princípio da imediata identificação. Quando olhamos para uma peça publicitária, nós temos que saber que se trata de uma peça publicitária. Ainda que ela seja para o merchan, introjetada num... Para quem está assistindo essas séries espanholas, Casa de Papel, Vis-a-Vis, por aí, vejam que sempre é o mesmo rótulo da cerveja aparecendo pra gente. Sempre. Quem não sabe que aquilo é um merchan? Em novelas, as pessoas, às vezes, fazem vendas de produtos cosméticos com determinada marca e aparece lá sacola. O merchan no Big Brother de empresas específicas. Tudo isso a gente sabe, pelo menos percebe que se trata de publicidade. O que não se admite é a publicidade subliminar. A publicidade enganosa, mentira, a publicidade introjetada, a publicidade disfarçada, aquela publicidade que não é perceptível num primeiro momento e que nós somos levados ao consumo de forma secundária, de forma periférica. Por exemplo, tem uma famosa marca de bebidas, de refrigerantes, que também fabrica salgadinhos que vêm em vácuo. E numa peça publicitária, alguém chegava no balcão, como eu estou aqui, me dá um refrigerante tal. E lá vinha o garçom dando um refrigerante tal. Só que ao fundo tinha um stand desses salgadinhos, da mesma empresa. Então percebam, você está numa peça publicitária de uma bebida e é sugestionado imperceptivelmente ao consumo dos salgadinhos da mesma fábrica. Isso é publicidade subliminar, que é vedada. É absolutamente vedada. Outro princípio da inversão do ônus da prova automático. Nós já estudamos pelo artigo 6º, inciso 8º, que a inversão do ônus da prova decorre de análise judicial. Aqui na publicidade não. Decorre da própria lei. Se coloquei uma peça publicitária no mercado, sou responsável em provar a sua veracidade. É o que decorre também, é o que se depreende também da súmula da jurisprudência em tese 74 do Superior Tribunal de Justiça, no item 18. É solidária a responsabilidade entre aqueles que veiculam publicidade enganosa e os que dela se aproveitam na comercialização de seu produto ou serviço. Não apenas aquele que veicula, mas também aquele que se aproveita, portanto, o destinatário da publicidade, o beneficiário da publicidade, serão solidariamente responsáveis. E, finalmente, o princípio da correção do desvio publicitário. O fornecedor é obrigado, ao se deparar com uma publicidade sabidamente enganosa, sabidamente abusiva, ou então quando coloca um produto ou serviço no mercado que possam otimizar riscos, a realizar a contrapropaganda, a contrapublicidade, o chamado recall. Anunciar ao público de forma ostensiva os riscos daquele produto e as providências que têm que ser adotadas. É muito comum isso na indústria de automóveis. Olha, vocês que são donos da marca tal, dos lotes tais, dos anos tais, favor, irem até a concessionária mais próxima para trocar o banco de trás que pode causar acidente. Essa é a publicidade informativa, que visa exatamente a contrapropaganda, que visa salvaguardar a incolumidade física do consumidor. Beleza, gente? No próximo bloco a gente termina então.
Bora lá então, vamos atropelar direito do consumidor. Ora, o exame de vocês é exame de ordem, né? Vocês serão advogados, né? Vocês poderão fazer publicidade? Uma vez eu aterrissei num voo lá em Las Vegas. Desci do aeroporto, tinha um outdoor assim. Se você está triste, eu tenho a solução. Faça o seu divórcio. Publicidade de um advogado. Pois em São Francisco, eu entrei num shopping e tinha um post do advogado oferecendo os seus serviços. Publicidade ostensiva. Publicidade lá em Las Vegas, um outdoor. E com gosto duvidoso. Se você está triste, eu tenho a solução e eu faço o seu divórcio. E em São Francisco, uma publicidade ostensiva em um shopping, um pilar de um shopping, tinha lá a placa de um advogado. Não é só ligue para mim, era a placa com a foto dele, tipo Better Call Saul, para quem já estudou aquele, para quem já viu aquele seriado do Netflix, o advogado do Breaking Bad. No Brasil, nós temos algumas limitações da publicidade, é isso que eu queria compartilhar com vocês. Vamos dar uma olhadinha pelo próprio Estatuto da OAB. Tudo o que aqui está é extraído do site da OAB, tá bom? Então vale a pena vocês se atentarem a isso. O advogado, o exercício da advocacia é incompatível com qualquer procedimento de mercantilização. Chegam a dizer até que nós somos um sacerdócio. A publicidade da advocacia é regulada pelo Provimento 94 de 2000 e não são admitidos anúncios em rádio e televisão. O advogado pode até participar de alguma entrevista, como eu já dei algumas entrevistas em televisão e rádio, mas ele não pode oferecer as suas especialidades, nem o número da sua OAB. Deve se limitar a dizer, sou advogado, embaixo do nome dele aparecer advogado, sem nenhuma especialidade. Não pode dar telefone, e-mail, nada disso. Você pode anunciar seus serviços profissionais como advogado, individual ou coletivamente, com discrição e moderação para finalidade informativa, vedada a divulgação em conjunto com outra atividade. Então não pode dizer que você é advogado e contador, advogado e corretor. Quer dar alguma mensagem em Instagram em épocas de Covid? Faça. Mas não pode colocar como alguns colocam assim, para maiores informações, ligue para mim. Eu, como especialista da área bancária, ligue para mim. Uma vez eu vi uma moça, uma advogada, dando uma entrevista numa rádio aqui do Paraná. Ela dizia assim, ela primeiro se apresentava como especialista do direito bancário. E ao final da entrevista ela dizia, olha, eu tenho informação tal. Se vocês quiserem mais alguma informação, está aqui meu telefone, está aqui meu e-mail. Podem me procurar também no escritório tal, onde eu atendo de tal ou tal hora. É absolutamente antiética essa postura, essa proposta. O anúncio do advogado deve apresentar o seu nome, o número da sua OAB, no meu caso, Gesualdo Almeida Júnior, OAB 140-375. Pode fazer referência a títulos ou qualificações profissionais, vedados a sua veiculação pelo rádio e televisão e a denominação de fantasia. Então, no meu cartãozinho, eu posso dizer que eu sou pós-doutor, mas eu não posso dizer que eu sou pós-doutor se ofereço isso, se eu apresento isso na televisão ou no direito. Ou na televisão ou na rádio, perdão. Conforme o artigo 29 do Estatuto da OAB, o anúncio do advogado não deve mencionar direto ou indiretamente qualquer cargo, função pública ou relação de emprego e patrocínio que tenha exercido passível de captar clientela. Essa é a preocupação. A captação da clientela do advogado tem que ser do boca a boca, por indicação, e não mediante ostensiva captação, captação predatória. A publicidade na advocacia, o anúncio sob a forma de placa, na sede profissional, na residência do advogado, deve observar discrição quanto ao conteúdo, forma e dimensões, sem qualquer aspecto mercantilista, vedada a utilização de outdoor ou equivalente. Não podemos oferecer os nossos serviços em outdoors na cidade. E a nossa placa de anúncio tem que ser discreta, como reclama até o bom gosto. Nada daqueles letreiros dizendo aqui advogado, nada disso. Discrição, moderação, equilíbrio, o bom gosto, inclusive. O anúncio não deve conter fotografias, ilustrações, cores, figuras, desenhos, logotipos, marcas ou símbolos incompatíveis com a sobriedade da advocacia, sendo proibido o uso dos símbolos oficiais, dos que sejam utilizados pela OAB. Dispensa comentário, né? São vedadas referências a valores dos serviços, tabelas, gratuidade ou forma de pagamento, termos ou expressões que possam iludir ou confundir o público, informações e serviços jurídicos suscetíveis de implicar direta ou indiretamente captação
de causa ou clientes, bem como menção ao tamanho, qualidade e estrutura da sede profissional. E considera-se moderado o anúncio profissional do advogado mediante remessa de correspondência a uma coletividade, salvo para comunicar a clientes e colegas a instalação ou mudança de endereço. Então não podemos enviar e-mails, cartas, directs, demonstrando que nós temos determinada especialidade. Quero novamente chamar a atenção para vocês aqui do item atrás, que são vedados valores, tabelas, essas coisas assim. Me deparei uma vez com um caso pitoresco e grotesco. Havia uma empresa que trabalha com funerária, e ela oferecia os seus serviços funerários, estava lá o seu folhetinho, serviços funerários e tal, e embaixo tem: também oferecemos assessoria jurídica do doutor tal. Casos tais, ele cobra tanto, cobra tanto, cobra tanto. Cara, estava o nome dele, a foto dele e a tabela de honorários dele que ele praticaria para clientes dessa funerária. Isso é, sob qualquer ótica e sob qualquer luz que é analisada, absolutamente antiético para sermos econômicos na palavra. Portanto, a publicidade na advocacia tem essas restrições que aqui se colocam. Vamos à sequência, vamos falar da cobrança de dívida. A cobrança de dívida está no artigo 42 do Código Civil, e evidentemente que o consumidor está à mercê de ser cobrado. Ele pode ser cobrado, desde que por meios razoáveis e proporcionais. A leitura do artigo 42 é: na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça. Basicamente isso. Não se admitem excessos, não se admitem situações que possam gerar constrangimento. Famoso é o caso da jurisprudência. Aqui no interior, a gente tem uns caras que fazem anúncios, aquelas belina véia, com caixa de som em cima. Aí no dia do aniversário da namorada, o besta manda essa caixa de anúncio, esse carro com esse anúncio na casa da namorada. E sai lá um velho com a voz tudo torta, atropelando o português, falando assim: olha, hoje é seu aniversário, fulano de tal está lhe dando os parabéns, ele te ama muito, viu? Ele te ama você mais do que tudo. E tá a vizinhança inteira vendo isso. Se essa menina ficou constrangida, imagina essa mesma belina velha com esse tiozão fazendo cobrança. E foi o que aconteceu. Pararam na frente da casa de um devedor e começaram: ô fulano, beleza? Lembra daquela notinha tua lá na empresa tal? Cara, vai lá pagar. A gente vamos te dar um desconto. Vai lá, vamos estar fazendo um desconto. Nossa, é horroroso usar gerúndio no futuro, né? Vamos estar fazendo um desconto para você. Vai lá que a gente vamos te ajudar. Meu, olha o constrangimento desse cara. Todos os vizinhos ouvindo essa cobrança ao vivo, né? Isso gera o dever de indenizar, porque ultrapassa os limites do artigo 42. Inclusive é crime. O artigo 71 do Código de Defesa do Consumidor estabelece: utilizar na cobrança de dívidas de ameaça, coação, constrangimento físico ou moral, afirmações falsas, incorretas ou enganosas, ou de qualquer outro procedimento que exponha o consumidor a ridículo ou interfira no seu trabalho, descanso ou lazer. 3 meses a 1 ano. Fica a dica para aqueles que estão recebendo cobranças, ligações, 9h30 da noite num sábado. Parágrafo único do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor. O consumidor, cobrado em quantia indevida, tem direito à repetição do indébito por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável. Notem a redação: se fui cobrado em quantia que é indevida, eu tenho direito de receber em dobro o que paguei. Porém, dá uma olhada nas jurisprudências aqui do STJ. O STJ, nas suas jurisprudências em tese, no item 39, tópico 7, assim decidiu: a devolução em dobro dos valores pagos pelo consumidor, prevista no artigo 42, parágrafo único do CDC, esse que lemos agora, pressupõe tanto a existência de pagamento indevido quanto a má-fé do credor. Deste modo, não basta a cobrança, não basta que tenhamos recebido na nossa casa a cartinha determinando a cobrança ou instando-nos ao pagamento. É necessário o pagamento, o efetivo pagamento. E desde que esse pagamento decorra de má-fé do credor. A jurisprudência em tese 74, item 7, também do Superior Tribunal de Justiça. Não existindo anotação irregular nos órgãos de proteção ao crédito, a mera cobrança indevida de serviço do consumidor não gera danos morais presumidos. Seria um mero dissabor. Então, com indas e vindas, eu inclusive em aulas passadas, em pílulas passadas,
eu defendi até tese de semelhante. Pela redação do Código de Defesa do Consumidor, eu achava que bastava a cobrança com simples pagamento para haver a restituição em dobro. Aliás, tenho processos judiciais rodando disso, em especial contra alguns bancos, que fizeram cobranças indevidas. Mas a jurisprudência consolidou nessa ideia. A simples cobrança administrativa não gera nenhum percalço. Salvo se dessa cobrança houve a negativação do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito. Não geria problema algum. E para que haja a restituição em dobro, é necessária a má-fé do credor. Então o banco te cobrou determinado valor. Você entra com uma ação dizendo, juiz, os valores são excessivos, porque a taxa de juros tem que ser diminuída. Você pagou valores a maior. Deveria, em tese, ser restituído em dobro. Porém, a jurisprudência dirá. O banco agiu de acordo com o contrato. Então, ainda que eventualmente ele cobrou em dobro, ele cobrou de forma abusiva, além do devido, não estava de má fé. Não tem o dever de indenizar em dobro. Leiam com atenção, então, o artigo 42 e fixem-se nessas dicas que eu trouxe para vocês do STJ aqui. Da jurisprudência em tese 39, item 7, e da jurisprudência em tese 74, também item 7. Além disso, nós temos mais algumas jurisprudências, todas elas advindas da jurisprudência em tese 13 do STJ, sobre suspensão de serviços públicos. Se você é inadimplente, você pode sofrer o corte da sua energia elétrica, da sua água, da sua internet, da sua Sky. Vamos ver o que a STJ pensa sobre isso? Primeira decisão do STJ, ou consolidação de jurisprudências. É legítimo o corte de fornecimento de serviços públicos essenciais, água e luz, quando inadimplente o usuário, desde que precedido de notificação. Informo que farei o corte e faço o corte. É ilegítimo o corte no fornecimento de energia elétrica quando puder afetar o direito à saúde e à integridade física do usuário, por exemplo, de hospitais, ou por exemplo, de pessoas que estejam em home care e dependam da energia elétrica. É legítimo o corte no fornecimento de serviços públicos essenciais quando inadimplentes pessoa jurídica de direito público, desde que precedido de notificação e a interrupção não atingir unidades prestadoras de serviços indispensáveis à população. Então não se pode cortar pela parte final a energia elétrica de uma delegacia de polícia, de um hospital e assim por diante. É ilegítimo o corte no fornecimento de serviços públicos essenciais quando inadimplente unidade de saúde, uma vez que prevalece o interesse de proteção à vida e à saúde. Imaginemos que o seu posto de saúde é da sua cidade, que não paga ninguém, está em débito com energia elétrica há 6 meses, nessa época de Covid, nessa época de pandemia. Se cortar a energia elétrica, a galera inteira morre. Então aqui o STJ disse, é ilegítimo o corte, ainda que haja inadimplência. O item 7º. É ilegítimo o corte no fornecimento de serviços públicos por débitos de usuários anterior, em razão da natureza pessoal da dívida. E o 10, pulando o 8, o corte de fornecimento de energia elétrica somente pode recair sobre o imóvel que originou o débito e não sobre outra unidade de consumo do usuário inadimplente. Gente, isso aqui é uma questão importante, uma questão interessante, e tem caído até em direito civil, não apenas no direito do consumidor. Olha só, nós temos a diferença entre as obrigações propter rem e propter personae. Em outras palavras, se eu compro um imóvel, eu adquiro, por ser proprietário, as obrigações dos impostos desse imóvel e das despesas de condomínio. Comprei um apartamento, cara. Não fui levantar se esse apartamento tinha IPTU devido. Se tem, eu devo. Passo a dever porque eu sou adquirente. Tem despesas de condomínio? Eu passo a devê-los. E se tinha água e energia em aberto? Quem deve? Não eu. Deve quem usou, o anterior proprietário. A obrigação de energia elétrica e a obrigação de água não são propter rem, mas propter personae. Aluguei um imóvel. O locatário anterior deixou dívidas em aberto. É dele as dívidas, não minha. Não minha. E o locatário responde por aquelas dívidas ali, por aquelas dívidas que ele as formatou. Deste modo, as dívidas de energia e as dívidas de água são dívidas propter personae e não propter rem. Não acompanham a coisa. Comprei um imóvel, sou responsável pelas dívidas dos seus impostos, sou responsável pelas dívidas
dos seus condomínios que estejam abertos, mas não pelas contas de água e energia elétrica em atraso. Foquem nisso, que eu tenho certeza que isso vai ser perguntado para vocês. Além disso, eu tenho 3 imóveis, tá bom? Nesse aqui eu não estou pagando água. Pode haver o corte também dos outros 2? A empresa de água, a concessionária de água e esgoto, pode cortar os 3 fornecimentos, tendo em vista que eu sou devedor de um imóvel? O STJ diz, não, cara. Se eu devo de um imóvel, que o corte se dê daquele imóvel. Os outros 2 que estão em dia não podem ser cortados. É exatamente a jurisprudência em tese que nós lemos aqui no item 10. E finalmente o item 8, que nós pulamos de forma providencial e agora a ele voltamos. É ilegítimo o corte de fornecimento de energia elétrica em razão de débito irrisório, por configurar abuso de direito e ofensa aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sendo cabível inclusive indenização ao consumidor por danos morais. Puta, no primeiro mês eu não paguei R$10 de água, no segundo mês eu paguei 20, os caras vão e cortam a minha energia por conta desse débito irrisório. Isso é exercício abusivo de direito e gera então o dever de indenizar. Feito, gente. Espera só um pouquinho aqui que deu um tiltzinho. Isso. Nesses 2 próximos slides, nós vamos tratar dos órgãos de proteção ao crédito, famoso Serasa e SPC. A Serasa é uma pessoa jurídica de direito privado. A Serasa é uma empresa. É uma empresa que mexe com dados. É uma empresa que faz análise de crédito. É uma empresa como qualquer outra. O SPC é o Serviço de Proteção ao Crédito, cujo nome tanto pode ser de uma pessoa jurídica própria ou de um serviço prestado. Geralmente o SPC tem convênio com as associações comerciais das respectivas cidades, mas são serviços privados prestados, né? São serviços de caráter privado prestados por empresas privadas, que nada mais fazem do que analisarem créditos, portanto. Entretanto, eles estão previstos no Código de Defesa do Consumidor, no artigo 43. Lembrando, né, consignando isso sempre, que o CDC não impede os órgãos de proteção ao crédito, ele apenas os disciplina nessas proporções aqui. Artigo 43. O consumidor, sem prejuízo no artigo 86, terá acesso às informações existentes em cadastros, fichas, registros e dados pessoais e de consumo arquivados sobre ele, bem como sobre suas respectivas fontes. Embora essas empresas de proteção ao crédito prestem serviços privados, esses serviços têm natureza pública e, portanto, o consumidor tem acesso a qualquer tipo de informação que diga respeito a ele. Além disso, consigna o parágrafo 1º. Os cadastros e dados de consumidores devem ser objetivos, claros, verdadeiros, em linguagem de fácil compreensão, não podendo conter informações negativas referentes a período superior a 5 anos. Não se pode dizer, esse é picareta, esse cara é safado. Pode-se dar um score da sua possibilidade de pagamento ou não. Da chance que esse cara tem de um bom crédito. 20%, 30%, assim. E além disso, as informações não podem perdurar por mais de 5 anos. Isso não é prescrição de dívida, isso não é decadência de dívida. As dívidas podem perdurar por mais de 5 anos. Eu tenho agora um processo sendo discutido no meu escritório de 1997. Até agora esse processo não se encerrou. É uma execução que está rodando há muito tempo. O devedor se tornou inadimplente em 97, o seu nome foi negativado, a gente chama de negativação o nome do devedor. Em 1997 foi para o Serasa, em 2002 passaram-se 5 anos. O nome dele sai, é baixado dos órgãos de proteção ao crédito, é desnegativado. Desde 2002 não tem nenhuma informação negativa pública sobre esse processo em nenhum lugar, embora o processo continue. A dívida não está prescrita, muito menos caduca, mas a informação negativa deixa de existir depois de 5 anos. Quer dizer, se você aguentar firme durante 5 anos, depois de 5 anos é como se você fosse réu primário para efeitos de dívida. Não que suas dívidas tenham acabado. Longe disso. Mas as negativações externas, elas acabam. Porém, também se admite a manutenção da negativação interna, né? Eu devo para o Banco do Brasil 1 milhão, não paguei, passaram-se 5 anos,
A negativação pública não existe mais. Se alguém consultar meu nome, eu não estou devendo para ninguém. Entretanto, lá internamente no banco, ele tem toda a razão em manter a negativação. Ele não vai me dar mais crédito, não vai mais operar comigo, porque existe uma negativação interna, e negativação interna não é pública, não é externada, e ela é legítima. Se você já me deu o balão uma vez, não sou obrigado a trabalhar novamente com você. Não sou obrigado a fazer nenhum tipo de trabalho para você mais. É elementar essa questão, né? Então surgem algumas súmulas que tratam dos órgãos de proteção ao crédito e essas súmulas não caem, despencam no exame da ordem. Súmula 323. A inscrição de inadimplente pode ser mantida no serviço de proteção ao crédito por no máximo 5 anos. Reverbera o texto de lei. Súmula 385. Todas do Superior Tribunal de Justiça. Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral quando preexiste legítima inscrição e salvado o direito do cancelamento. Vou dar um exemplo para vocês. Os nomes são fictícios, mas o enredo é real. A moça devia para o Banco do Brasil, nome negativado. Caixa Econômica Federal, nome negativado. E então o Banco Santander, isso aqui é uma ficção, tá? Faz a negativação indevida do nome dela, dizendo ela me deve também. Ela entra com uma ação dizendo, juiz, eu não devo nada para o Santander. Absolutamente nada. Quero que seja cancelado o débito e quero indenização por dano moral. O juiz, legal, vamos cancelar o débito porque ele não existe. Mas, olha aqui, você tem 3 negativações, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal e Santander. Se eu apagar essa negativação, você ainda não está com o nome sujo? Ainda não tem abalo de crédito? Ainda não tem restrição creditícia? Se assim é, ainda que essa aqui seja indevida, essa restrição seja indevida, não podemos falar de dano moral. Não existe dano moral nessa espécie, então. É a redação da súmula que eu apresentei para vocês aqui. Exatamente a redação dessa súmula. Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização quando preexiste legítima inscrição. Próxima súmula. Cabe ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a notificação do devedor antes de proceder à inscrição. Já tive um caso assim. O devedor sabia que era devedor do banco, mas dizia ele que nunca recebeu a notificação da sua negativação. Ele vai lá nas Casas Bahia, vai fazer um crediário, e quando ele vai passar, então, para o pagamento do crediário, foi negado. Olha, o senhor tem o seu crédito negado, porque o seu nome está negativado no banco tal. Ele fica emputecido e entra com ação contra o banco dizendo, eu te devo sim, mas você não me avisou que o meu nome estava sujo. Ele conseguiu indenização. Exatamente pela falta de prévia negativação quanto à sua restrição indevida. Súmula 548. Incumbe ao credor a exclusão do registro da dívida em nome do devedor no cadastro de inadimplente no prazo de 5 dias úteis a partir do integral e efetivo pagamento do débito. Se eu paguei o meu débito, você, credor, tem 5 dias para limpar o meu nome. Súmula 550. A utilização de score, de média de crédito, método estatístico de avaliação de risco, que não constitui banco de dados, dispensa o consentimento do consumidor, que terá o direito de solicitar esclarecimentos sobre as informações pessoais valoradas e as fontes de dados consistentes desses cálculos. Olha aqui, gente, para a formação de score, é uma média que os bancos fazem. E se é uma média, não tem que te mostrar nada. A amostragem prévia, a notificação anterior e prévia, somente é devido se forem negativar o seu nome. Então, somente negativá-lo. Se o que fazem é apenas um estudo sobre as suas viabilidades econômicas, não precisa haver prévia negativação. Contudo, você tem direito a acesso a essas informações. E até poderá, eventualmente, pedir a retificação delas. Ainda mantenho aqui as jurisprudências em tese que se colocam. Ausência de prévia comunicação ao consumidor da inscrição do seu nome em cadastro de proteção ao crédito enseja danos morais. Jurisprudência em tese 42, item 8. É dispensável o aviso de recebimento da carta de comunicação ao consumidor sobre a negativação do seu nome em bancos de dados e cadastros. Quer dizer, basta o comunicado. Não precisa ter a prova, o comprovante AR para isso. E a jurisprudência em tese 74, item 8. A ação de indenização por danos morais decorrente da inscrição indevida em cadastro de inadimplentes não se sujeita ao prazo prescricional do artigo 27
mas ao prazo de 3 anos, conforme previsto no artigo 206, parágrafo 3º. Chamo a atenção de vocês de novo. Se formos pedir indenização por danos morais, por inscrições indevidas nos órgãos de proteção ao crédito, o prazo de prescrição é de 3 anos e não de 5. 3 anos e não de 5. Atento a isso. O CDC, em regra, traz prazo de 5 anos de indenização, salvo nessa hipótese de inscrição irregular, cujo prazo será de 3 anos. Fechou? Na sequência, vamos lá. Vamos falar de assuntos isolados aqui, que o nosso tempo está curtinho. O artigo 46 declara assim: os contratos que regulam as relações de consumo não obrigarão os consumidores se não lhes for dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo. O pré-contrato e os orçamentos devem ser apresentados sempre ao consumidor. Artigo 47. Cláusulas contratuais serão interpretadas de forma mais favorável ao consumidor. Na dúvida, favorece o consumidor. O 49. Essa aqui é importante. O consumidor pode desistir do contrato no prazo de 7 dias a contar de sua assinatura, sempre que a contratação do fornecimento de serviço ocorrer fora do estabelecimento comercial. Cola aqui em mim, vem cá. Estamos falando do famoso prazo de reflexão. Toda vez que eu comprar um produto fora do estabelecimento comercial, via de regra pela internet, não tive o contato físico com esse produto. Esse produto chega até mim. Eu tenho 7 dias para pensar se eu quero ficar com ele ou não. Para refletir se quero ficar com ele ou não, podendo devolvê-lo. E as despesas do envio e do retorno correm por conta do fornecedor pelo risco da atividade. E poderei devolvê-lo independentemente de justificativa por denúncia vazia. Independentemente de justificativa por denúncia vazia. Isso porque é faculdade do consumidor. Se o produto tem defeito, aí é outra pegada. Se o produto tem defeito, a gente aplica o artigo 26. São os prazos de garantia. Aqui é prazo de reflexão. Comprei uma máquina de descascar banana. Chegou em casa, olhei a máquina de descascar banana e falei, pera lá, para que serviço? Vou devolvê-la. E evidente, embora o texto de lei não fale, a gente não pode aplicar esse artigo para bebida, para comida. Peço um iFood, chega lá um macarrão instantâneo para mim. Não gostei, deu uma mordida, vou devolver? Não dá. A razoabilidade e a proporcionalidade também devem ser aplicados ao artigo 47, apesar do texto de lei não fazer nenhum tipo de restrição. Fechou? E para encerrarmos, o artigo 51, que trata das cláusulas nulas de pleno direito. Leiam o rol do artigo 51. Decorem o rol do artigo 51. Esse artigo 51 estabelece cláusulas que estarão nos contratos, das quais nós concordamos, com as quais nós concordamos, assinamos em cima e não valem, porque ofendem matéria de ordem pública. São cláusulas notoriamente desfavoráveis ao consumidor, que não se restringem aos contratos de adesão. O contrato de adesão é aquele previamente formulado, aquele cujas cláusulas estão prontas. Eles podem ter cláusulas abusivas, mas não apenas eles terão cláusulas abusivas. São também, aqui do artigo 51, as cláusulas tidas por números clausos e não números exaustivos. Percebam que a redação do artigo 51 diz assim, são nulas dentre outras. Logo, o artigo 51 não é números clausos, é números exemplificativos. Não se encerram as hipóteses de ilegalidades e abusividades, as cláusulas mencionadas no artigo 51. Não é números clausos, o artigo 51. Ali estão exemplos de cláusulas que são reputadas abusivas. Fiquemos no inciso 1, pelo tempo curto que temos. São nulas as cláusulas que exonerem, atenuem ou excluam a responsabilidade de fornecedor. Sabe quando você assina assim, isento o médico de qualquer responsabilidade? É uma cláusula contratual, né? Você assinou com liberdade, né? Às vezes você teve até desconto por conta disso, não é? Mas não vale. E se o ato é nulo, nunca vai valer. Nunca vai convalescer. Nunca vai produzir efeitos. E o juiz pode decretar de ofício. E aqui fica uma dica. O juiz pode decretar de ofício a nulidade de qualquer cláusula contratual. Basta que ele se depare com ela em um processo. Por exemplo, cláusula contratual de contrato de seguro, de contrato de operadora de plano de saúde, vírgula, menos os contratos bancários. Menos os contratos bancários. O juiz pode declarar
a nulidade de uma cláusula bancária, mas não de ofício. Será necessário que o consumidor avente essa nulidade no caso específico. Gente, pelo tempo que temos, foi isso que tratamos. Boa sorte em direito do consumidor. Tamo junto. Vamos atropelar, vamos lacrar essa prova do direito do consumidor. Fui, valeu!